E se eu te dissesse que existe uma presença divina que atua desde os primeiros instantes da criação do universo e continua agindo hoje, agora, enquanto você escuta esta narração? Uma presença que guiou profetas, capacitou líderes improváveis, deu vida ao primeiro ser humano e transformou completamente a história da humanidade. Hoje, você vai conhecer como nunca antes a verdadeira história do Espírito Santo. Prepare-se, porque este conteúdo tem potencial para mudar a forma como você enxerga Deus, a Bíblia e a sua própria caminhada espiritual. O que você está prestes a ouvir não é apenas um estudo, é uma jornada. Vamos atravessar milhares de anos da história sagrada, entender a atuação do Espírito desde o início da criação até o Pentecostes e descobrir por que ele é tão essencial para a sua vida hoje. Ao final, você não será mais o mesmo. Terá uma visão muito mais clara do papel do Espírito Santo na história da humanidade e no seu relacionamento com Deus. A presença do Espírito Santo não é uma ideia abstrata. Nas Escrituras, ele surge como força criadora, como sopro de vida, como presença orientadora, como voz que inspira profetas e como poder que sustenta o plano de redenção. E tudo começa na criação. Antes que houvesse luz, antes que existissem estrelas, antes mesmo que o tempo fosse contado, a Bíblia nos mostra uma cena impressionante. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse movimento não descreve alguém observando de longe, mas uma atuação viva, dinâmica, preparando tudo para o que viria a seguir. Logo depois, Deus forma o primeiro homem a partir do pó da terra. Mas ele não se limita a moldar um corpo. Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida. Esse sopro não é apenas ar, é presença espiritual, é ligação direta com o Criador. Adão desperta para um mundo perfeito, mas, mais do que isso, desperta em plena comunhão com Deus. Imagine esse momento. Adão abre os olhos pela primeira vez, respira pela primeira vez, sente pela primeira vez. E sua primeira consciência não é de coisas ao redor, mas do próprio Deus. Ele não apenas vê Deus, ele sente Deus por dentro. A presença do Espírito preenchia seu interior, iluminando sua mente, suas emoções, seu espírito. Essa atmosfera de perfeição não dura para sempre. A serpente inocula a dúvida, a desconfiança e a desobediência. Adão e Eva escolhem desobedecer à única restrição divina e com esse ato algo profundamente grave acontece. A ligação espiritual é rompida. Se antes Adão era cheio de luz por dentro, agora essa luz se apaga. Pela primeira vez ele sente vergonha, medo, culpa e vazio. Eles tentam se esconder de Deus, como se fosse possível fugir daquele que tudo vê. Mas o que de fato estão experimentando é a distância espiritual, a perda da presença íntima do Espírito. A queda não trouxe apenas morte física ao mundo, trouxe morte espiritual. Trouxe silêncio onde antes havia comunhão, trouxe distância onde antes havia intimidade. O solo é amaldiçoado, o trabalho se torna pesado, a dor entra na história. A criação perfeita agora carrega as marcas da desobediência. Porém, mesmo nesse cenário sombrio, Deus não desiste do ser humano. É justamente ali, no meio da queda, que a história da redenção começa a se mover de forma clara. E o Espírito Santo, aquele mesmo que estava na criação, passa a se manifestar ao longo das eras, reacendendo a esperança. À medida que avançamos pelo Antigo Testamento, percebemos que o Espírito Santo continua ativo, mas de um modo diferente do Éden. Agora, ele se manifesta em momentos específicos, em pessoas escolhidas, para missões definidas. A expressão Espírito do Senhor aparece diversas vezes, especialmente ligada aos profetas. Não se trata de mera inspiração emocional, mas de capacitação sobrenatural, de uma voz divina que toma a boca do profeta para transmitir a mensagem certa, no tempo certo.
Isaías, por exemplo, é conhecido como o profeta messiânico. Ele anuncia consolo, arrependimento, restauração, juízo e salvação. Quando ele declara que o Espírito do Senhor está sobre ele para trazer boas novas, curar corações quebrados e proclamar liberdade, ele está mostrando que sua missão não vem de si mesmo, mas de uma unção que o capacita além de suas forças naturais. O Espírito Santo é quem o reveste para ser um porta-voz de Deus numa época de crise e sofrimento. Já Jeremias nos mostra outra dimensão dessa atuação. Deus diz a ele que o conhecia antes mesmo de sua formação no ventre da mãe, que o havia separado e designado como profeta para as nações. Isso revela algo poderoso. A ação do Espírito não começa quando a pessoa se sente pronta. Ela começa muito antes, no plano eterno de Deus. Jeremias se sente jovem, inseguro, inadequado, mas Deus o tranquiliza, promete estar com ele, coloca suas palavras em sua boca e o envia. O Espírito Santo acompanha esse chamado do início ao fim, dando coragem em meio à rejeição, força em meio às lágrimas e firmeza quando tudo parece desmoronar. Mas o Espírito não atuou apenas em profetas. Líderes como Moisés, Josué e Gideão viveram experiências profundas com ele. Moisés, por exemplo, está cuidando de ovelhas no deserto quando vê uma sarça que queima sem se consumir. Aquilo não é apenas um fenômeno estranho, é o sinal de uma presença santa. Deus manda que ele tire as sandálias, porque aquele lugar se tornou santo pela manifestação divina. Ali, Moisés recebe um chamado impossível aos olhos humanos: libertar Israel da escravidão do Egito. Ele argumenta, se sente incapaz, apresenta desculpas, mas Deus lhe garante algo que muda tudo: eu estarei com você. Essa promessa traduz a presença constante do Espírito, guiando, fortalecendo e instruindo. Cada encontro com Faraó, cada praga, cada decisão de liderança, cada passo em direção ao Mar Vermelho carregava a marca dessa presença. Quando o mar se abre e o povo passa em terra seca, quando a coluna de nuvem e de fogo guia o caminho, quando a água brota da rocha, tudo isso revela a ação do Espírito Santo sustentando o plano de Deus. O ponto alto dessa relação acontece no Monte Sinai, quando Moisés sobe e permanece 40 dias e 40 noites em comunhão intensa com o Senhor. Ao descer, seu rosto brilha de tal maneira que o povo tem medo de se aproximar. A glória de Deus, manifestada pela presença do Espírito, havia deixado uma marca visível. Depois de Moisés, Josué assume a liderança com uma missão gigantesca: conduzir o povo à terra prometida. Deus lhe dá a mesma garantia: assim como estive com Moisés, estarei com você. A prova dessa atuação se vê na queda das muralhas de Jericó. A estratégia que Deus dá a Josué não tem lógica militar. Marchar em silêncio ao redor da cidade durante 6 dias, tocar trombetas, carregar a arca e no 7º dia dar 7 voltas e gritar. Humanamente, isso não derruba muralhas. Espiritualmente, porém, quando o povo obedece, o impossível acontece. As muralhas ruem. Ali fica claro que o Espírito Santo não depende de forças humanas para agir. Ele transforma barreiras intransponíveis em ruínas. Em seguida, vemos a história de Gideão, um dos exemplos mais marcantes da atuação do Espírito sobre alguém improvável. Gideão aparece na Bíblia se escondendo dos inimigos, tentando proteger um pouco de alimento, tomado pelo medo e pela sensação de impotência. Contudo, Deus o saúda como homem valente. Ele não se via assim, mas Deus via o que o Espírito poderia fazer através dele. Gideão questiona, pede sinais, deseja ter certeza de que não está enganado. Deus, com paciência, confirma o chamado e fortalece sua fé com sinais claros. Guiado pelo Espírito, Gideão reúne um exército, mas Deus manda reduzir os soldados até sobrarem apenas 300 homens. O objetivo é deixar claro que a vitória não viria do número, nem da habilidade, mas do poder divino.
Munidos de tochas, cântaros e trombetas, eles cercam o acampamento dos inimigos durante a noite. Ao sinal, quebram os cântaros, levantam as tochas, tocam as trombetas e gritam. O Espírito Santo traz confusão ao exército adversário que se destrói entre si. A vitória de Gideão não é fruto de uma estratégia genial humana, mas da obediência a uma direção dada pelo Espírito. Todas essas histórias do Antigo Testamento apontam para uma verdade central. Quando o Espírito se move, o improvável acontece. O fraco se torna forte, o tímido se torna ousado, o escravo se torna livre, o impossível se torna realidade. Mas havia algo maior por vir. Os profetas anunciavam uma época futura em que o Espírito não se manifestaria apenas sobre indivíduos específicos, mas seria derramado de forma ampla sobre toda a carne. Essa promessa começa a se cumprir com a vinda de Jesus. A transição para o Novo Testamento marca um momento profético na história da redenção. Tudo começa com um anúncio inesperado. O anjo Gabriel aparece a Maria e diz que ela será mãe do Filho de Deus. Ela pergunta como isso seria possível, já que era virgem. A resposta é profunda. O Espírito Santo virá sobre você. Aquele mesmo Espírito que se movia sobre as águas na criação, agora age para gerar, no ventre de uma jovem simples de Nazaré, o Salvador do mundo. Jesus não é apenas um mestre, não é apenas um profeta. Ele é Deus encarnado, concebido de forma miraculosa pela ação direta do Espírito Santo. A presença do Espírito já se manifesta antes do nascimento de Jesus. Quando Maria visita sua prima Isabel, que estava grávida de João Batista, o bebê salta no ventre ao ouvir a saudação de Maria. Isabel é cheia do Espírito Santo e reconhece que Maria carregava o Senhor. O Espírito, mais uma vez, revela, confirma, consola e conduz. Anos depois, às margens do Rio Jordão, acontece uma cena grandiosa. Jesus é batizado por João. Quando ele sai da água, os céus se abrem, o Espírito desce sobre ele como uma pomba e a voz do Pai declara: "Este é o meu Filho amado em quem tenho prazer." Ali, vemos a Trindade em ação. O Filho se submete, o Espírito unge, o Pai aprova. Esse momento inaugura o ministério público de Jesus. A partir dali, tudo o que ele faz, curas, milagres, ensinamentos, libertações, está em perfeita sintonia com a atuação do Espírito Santo. Uma das conversas mais profundas de Jesus ocorre com Nicodemos, um líder religioso respeitado. Ele procura Jesus à noite, provavelmente com medo do que os outros iriam pensar, mas com o coração cheio de dúvidas e curiosidade. Ele reconhece que Jesus vem de Deus por causa dos sinais que realiza. Jesus, porém, vai além da curiosidade intelectual e atinge o centro da questão espiritual. É necessário nascer de novo. Nicodemos não entende, pensa em termos físicos, biológicos, mas Jesus fala de um novo nascimento espiritual, operado pelo Espírito Santo. Ele explica que quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Sem esse novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus. Jesus compara o Espírito ao vento. O vento sopra onde quer, você ouve o som, sente o impacto, mas não consegue controlar sua origem nem seu destino. Assim é a pessoa que nasce do Espírito. Ela é transformada por uma força que o mundo não consegue explicar, mas que é real, perceptível, poderosa. Ao longo da conversa, Jesus deixa claro que ele veio não para condenar o mundo, mas para salvá-lo, e que essa salvação se torna real quando o Espírito Santo convence o coração, ilumina a mente e gera fé. Nos dias que antecedem sua morte, Jesus se preocupa em preparar os discípulos para o que viria. Ele sabe que sua partida física causaria medo, tristeza e sensação de abandono. É nesse contexto que ele faz uma promessa extraordinária: enviar o Consolador. O Espírito Santo seria mais do que uma força impessoal.
Ele seria alguém que caminharia ao lado deles e habitaria dentro deles. Enquanto Jesus, em carne, estava limitado a um lugar por vez, o Espírito poderia estar com todos, em todos os lugares, em todos os tempos. Jesus descreve o Consolador como aquele que ensinará, lembrará as palavras dele, guiará em toda a verdade, fortalecerá em meio à perseguição, consolará em meio à dor e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em outras palavras, o Espírito Santo seria o elo permanente entre o céu e cada crente. A missão de Jesus não terminaria na cruz, nem no túmulo, nem na ascensão. Ela continuaria por meio do Espírito agindo em cada discípulo. Então, chega o momento da crucificação. Jesus entrega seu Espírito e naquele exato instante o véu do templo se rasga de cima a baixo. Esse véu separava o lugar mais santo, onde a presença de Deus era simbolicamente manifesta, do restante do templo. Sua ruptura não foi um acidente físico, mas um sinal espiritual. A barreira foi retirada. O acesso à presença de Deus não estaria mais restrito a um sumo sacerdote e a um lugar específico. O caminho estava aberto para que homens e mulheres de todas as nações pudessem se aproximar de Deus por meio de Cristo, na força do Espírito Santo. Pouco tempo depois, essa realidade se manifesta de forma plena no dia de Pentecostes. Os discípulos estão reunidos, perseverando em oração, aguardando o cumprimento da promessa. De repente, um som como de um vento forte enche o lugar. Línguas como de fogo aparecem e repousam sobre cada um deles. Todos são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concede. Aquele grupo, que antes estava com medo, fechado, inseguro, se torna ousado. Pedro, que havia negado Jesus, agora se levanta com coragem e prega para milhares. Multidão se convertem. A igreja nasce ali, debaixo do poder do Espírito. O Pentecostes marca uma mudança definitiva. O Espírito Santo não é mais derramado apenas sobre profetas, reis e juízes. Ele é derramado sobre toda a carne, jovens, velhos, homens, mulheres, servos, servas. A presença de Deus se torna acessível a todo aquele que crê em Jesus. A nova aliança se estabelece com um nível de intimidade jamais visto. Deus não apenas fala de fora, Ele habita dentro. O Espírito passa a ser o selo de Deus sobre cada crente, uma marca espiritual que declara: você pertence a mim. Esse selo não é simbólico, é real. O Espírito Santo passa a habitar no interior da pessoa, a transformar seu coração, a renovar sua mente, a alinhar seu caráter ao caráter de Cristo. Ele nos convence do pecado, nos leva ao arrependimento, nos fortalece em nossas fraquezas, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos instrui, nos corrige, nos consola e nos envia. Além disso, Ele distribui dons espirituais para a edificação da igreja e a expansão do Evangelho. Esses dons incluem sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, línguas, interpretação, serviço, liderança e tantos outros. Cada crente recebe algo do Espírito para cumprir um propósito no corpo de Cristo. Ninguém é esquecido ou deixado de lado. Ao olhar para toda essa história, da criação ao Pentecostes, dos patriarcas aos apóstolos, fica clara uma verdade maravilhosa. O Espírito Santo sempre esteve envolvido na história humana, guiando, corrigindo, libertando, renovando, salvando. E a pergunta que surge é: e hoje? Onde Ele está agora? O Espírito Santo continua atuando no mundo. Ele chama pessoas, toca corações, cura feridas internas, fortalece vidas cansadas, restaura lares, direciona decisões importantes, conforta em meio à dor, reacende a fé em meio à frieza espiritual. Ele continua sendo consolador, conselheiro, guia, mestre e força. Ele apenas se tornou ainda mais acessível por causa da obra de Jesus. A questão agora é:
Você tem dado espaço para Ele agir na sua vida? Você tem permitido que Ele conduza seus passos, transforme seus pensamentos, cure o que está quebrado por dentro? A história do Espírito Santo não é só um relato antigo, é uma história viva que continua sendo escrita todos os dias na vida de quem se abre para Ele. A história da criação mostra o Espírito como força que traz ordem ao caos. A história de Adão mostra o que é viver com e sem essa presença. As histórias de Moisés, Josué e Gideão mostram o que acontece quando pessoas comuns decidem obedecer a uma direção divina. Os profetas mostram como o Espírito fala, corrige, avisa e consola. Jesus mostra o Espírito em plenitude, sem medida. O Pentecostes mostra o Espírito sendo derramado sobre todos. E hoje, essa mesma presença está disponível para você. Se tudo o que você ouviu até aqui tocou o seu coração, despertou a sua fé ou abriu seus olhos para algo que você ainda não tinha entendido, não deixe isso passar. Fale com Deus agora mesmo, entregue suas áreas de medo, culpa, dúvida e peça: Espírito Santo, eu quero te conhecer de verdade. Guia minha vida, transforma meu coração, enche-me da tua presença. E se esta mensagem fez sentido para você, aproveite para continuar essa jornada. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe este conteúdo com alguém que precisa entender a importância do Espírito Santo. Escolha também um dos próximos conteúdos para assistir e permitir que Deus aprofunde ainda mais o seu entendimento. Que o Espírito Santo ilumine sua mente, aqueça seu coração e conduza cada passo da sua caminhada. Fique com Deus.